Paz do Senhor Jesus, você está feliz? Aleluia. Espero realmente que quando a gente terminar isso, você esteja ainda muito mais feliz, amém? Por favor, abra sua Bíblia aí em Judas, capítulo único. Se você não lembra onde é vizinho do Apocalipse, vizinho de porta. Apocalipse é um condomínio psicodélico e Judas é uma casinha do lado, mas que contém muita coisa para nos ensinar. Judas único, verso 6. Você está feliz ainda? Amém. Quem mandou um grande abraço para vocês, que gosta muito de vocês, se chama Mark Schubert. Não sei se vocês conhecem ele, mas ele é meu pai espiritual. E por isso que eu sou legal, porque o Mark é mais legal ainda. Então eu não era muito legal até eu conhecer o Mark, daí ele me ensinou a ser bem legal. E isso tem a ver com a cura da alma. Amém? A cura da alma sempre vai levar você a ser mais parecido com Jesus. Amém? Então tudo que você sente de menos, a cura da alma transforma. Eu sou muito brincalhão. Se você não está acostumado comigo, daqui a pouco você pode até falar: nossa, ele é um palhaço. Não, na verdade a minha alma é engraçada. Eu sempre tive minha alma engraçada. Eu sou aquele cara que quando vê um carro, eu não vejo um carro, eu vejo dos dois faróis, eu vejo o olho. Eu sempre vejo uma cara num carro. Tem carro que dá uma batida e fica assim. E eu sempre vejo. E a minha filhinha Radassa também: pai, aquele carro está fazendo o que para nós? Daí ela faz assim: não está fazendo assim? Eu falo: tá. Da minha esposa e a minha outra filha fala: o que vocês têm, gente? A gente fala: a gente tem a alma colorida, a gente tem alegria na nossa alma. E queridos, mas não foi todo o tempo assim. Por muito tempo eu não podia ser assim. Eu fiz parte de uma igreja que, se não fosse extremamente sério e você não tivesse aquela linha de falar, sabe, pesada, tipo, então você não era uma bênção. E eu por muitos anos fui um grande crente naquela igreja, mas eu não tinha nenhum resultado para Jesus. Mas eu era cabeleireiro. E à medida que eu evangelizava minhas clientes da maneira descontraída que o cabeleireiro passa a ser na vida dos seus clientes, eu passei a ganhar muitas pessoas para Jesus. E eu comecei a ver que Deus se importa com a nossa singularidade, Deus se importa com a nossa subjetividade, Deus se importa com a nossa personalidade. Então, você vê a personalidade de homens de Deus através do convívio deles, dos apóstolos, com Jesus. Então Pedro era aquele cara espalhafatoso, da alma espalhafatosa. Eu prego em alguns lugares do Brasil, então quando a gente chega, às vezes o pastor nomeia um diácono para ficar andando perto de você. E tem uns diáconos que são incríveis, que eles chegam: ô irmão, tudo bem, irmão? Boa noite, irmão. Tem um lugar para o irmão sentar? Aqui tem o carro do irmão, aqui tem a água do irmão. E você vai embora, ele não lembra o seu nome, de tanto irmão que ele tem que falar para você. Tem dia que eu falo: para, irmão, eu tô quase pensando que o meu nome é irmão. E Pedro, ele era assim. Pedro, ele participava de tudo. Se você não chamasse, Pedro estava. Pedro era tão participativo que ele trouxe a sogra para ser curada. Pensa se Pedro não era um cara de Deus. Porque tem gente que quer que a sogra morra. Pedro foi lá e levou. Um dos poucos homens da Bíblia que levou a sogra para ser curada. Pedro é um cara incrível. E Pedro pensa a mesma coisa que eu penso da sogra. Eu amo minha sogra. Sem minha sogra eu estava perdido até hoje, né? Sem ninguém. Então Deus usa a sogra para desencalhar a gente. Isso está ligado à minha subjetividade. Eu tenho um filho espiritual, gente. Não vou falar o nome dele porque senão os outros vão ficar tristes. Mas ele parece um gato. Você já viu como que gato pega o carinho da gente? O gato entra pelo meio da nossa perna e ele esfrega o corpo na gente assim. O cachorro lambe a mão, mas o gato se esfrega. E eu entendi como é João, depois que eu passei a ter esse menino como meu discípulo. Ele chega em qualquer lugar, ele tem que deitar em mim, ele tem que pôr a cabeça embaixo do meu queixo. E eu falo: mano, sai, velho, sou macho, mano, me solta. Dele: credo, você é meu paizão espiritual. Então, a Bíblia não diz nenhuma vez que Jesus pegou João e pôs. Mas a Bíblia diz que João deitava. E se João congregasse aqui, ninguém ia gostar dele.
Você imagina, eu falei que eu sou legal, talvez você falou, nossa, o cara se acha. Se eu fosse João, eu não ia falar que eu sou legal, eu ia falar, boa noite, sou o apóstolo João, de todos os apóstolos, eu sou o mais amado. Pode me chamar de apóstolo do amor e amado, porque é isso que eu sou. Gente, se você se depara com um cara como João, você não ia ser amigo dele. Você ia falar, nossa, que nojento, que arrogante, quem que ele pensa que ele é? Não é quem ele pensa. O que a alma dele acredita que ele é, ele se torna. Repete isso comigo, o que a minha alma acredita que eu sou, eu me torno. E está na Bíblia, Provérbios 23, 7. Do jeito que sua alma imaginou, assim é. Do jeito que a sua alma imaginar que as coisas são, elas são. Então, se você imaginar que ninguém gosta de você, que ninguém te ama, que o mundo a coisa está feia, se o seu discipulador, não sei se pega aqui, o José Luiz da Atena aparece às tardes aqui na televisão. José Luiz da Atena é o pior discipulador que você pode ter. Porque se você deixar ele falar na sua vida, todo dia 5:30 da tarde, seus filhos vão morrer de moto, seu filho vai morrer de patins, seu avô vai ser assaltado. Ele vai começar a jogar tanta informação maldita na sua alma, e você nunca vai me visitar, porque você tem que ir em São Paulo. Daí aquela marginal GT que mata todo mundo, você vai ficar com medo de ir lá. E não é verdade. As pessoas também morrem aqui. As pessoas morrem ali na esquina. Então, para quem você dá os seus olhos, para quem você dá o seu ouvido, ele tem o poder de formatar a sua alma. E o Evangelho de Cristo, eu conheço muita gente espiritual, eu prego muita conferência de cunho total espiritual. Então as conferências se chamam Reino, Céu na Terra, Shu, Shei, Labassúria, Fogo de Deus, Fire Refine. Mas sabe o que a galera não gosta de falar? Cura de alma. Você fala que você vai ter uma conferência de cura de alma, daí tem alguns espirituais falando, eu não vou, eu sou espiritual. Eu não tenho problema de alma. Então assim, se você vem nesse evento, você é muito bem resolvido na sua vida. E você não tem medo de alguém falar, nossa, você está indo lá no evento que fala de alma. Então, queridos, eu comecei a ver a alma de muitos homens de Deus. Eu confesso para você que eu não queria manjar tanto de alma quanto eu manjo. Um dos primeiros livros que eu abri na minha vida, que era uma pessoa que falava muito de alma, era Joyce Meyer. E eu vou te falar, eu odiava ela. Porque todo livro dela que você abre, ela fala, meu pai me estuprou. E aí ela começa a contar o livro. Fala, cara, será que ela não tem outro assunto? Por que ela não fala de Jesus, do diabo, dos anjos? Por que ela começa, meu pai? Porque o Senhor quer que ela cure pessoas feridas. E você só consegue falar do problema da sua alma quando você está curado. Porque aquilo que está na sua alma, que ainda é um fantasma, você tem tanto medo que é melhor não falar. Ai, não gosto nem de falar disso, pastor. As pessoas me procuram. Eu não gosto de falar disso. E de tanto eu perseguia Joyce Meyer, falar, nossa, mas que menino panaca, só fica falando essas coisas, Deus me fez ser que nem ela. Então é melhor você gostar de mim, que senão é perigoso você ficar que nem eu. O Senhor tem esse senso de humor. E digo mais, não está na Bíblia, mas eu acho que eu inventei isso. Se a gente não gostar de algum irmão, e a gente não aprender a aturar ele ao longo da nossa vida na igreja, é provável que lá no céu a gente more do lado dele o resto da eternidade, para ver se a gente aprende. Então repete comigo, marido a gente escolhe, esposa a gente escolhe, irmão da igreja a gente atura, amém? Se eu pudesse escolher quem eu ia ser pastor, eu ia mandar um monte de gente estar na minha igreja e ir embora, mas não conta para ninguém, depois vocês cortam do vídeo. Mas eu não escolho, amém? E assim também alguém deve não gostar nada de mim, mas eu sou escolhido de Jesus, então quando você é escolhido de Jesus, você recebe uma unção do Zagallo. Alguém lembra do técnico Zagallo? Zagallo, quando ele ia dar uma entrevista, ele falava, vocês vão ter que me engolir. E o que eu estou querendo dizer? Quando o seu espírito é resolvido com Deus e quando você entende para que você nasceu, as pessoas gostando de você ou não, você vai ser amado por Deus, usado por Deus e vai frutificar em Deus, e se elas gostarem ou não, você vai fazer isso. Amém? Então até o final dessa ministração, eu creio que Deus vai te dar algo e o mundo vai ter que te engolir, em nome de Jesus, amém? Está feliz aí? Então, olhando para os outros apóstolos, eu posso ver personalidades. Então, enquanto João era o que deitava no peito, Pedro era o audacioso. Pedro foi aquele que desceu do barco e andou sobre as águas.
E tem gente até hoje que acha que Pedro andou sobre as águas, mas na verdade Pedro andou sobre uma palavra. Você não pode andar em nada que Deus não disse. Você só pode andar onde Deus disse. E na verdade não foi sobre as águas que ele andou, foi sobre a palavra. Até aquele dia a água afundava, mas quando a palavra disse, ande sobre as águas até aqui, então agora a água não pode mais afundar. E a sua alma não pode racionalizar, você precisa ter fé. Se a sua alma diz, meu filho está na droga, ele não volta, meu marido foi embora com outro, ela não volta, isso é o que diz a sua alma, a sua racionalidade, isso é o que diz a filosofia do mundo. Mas se a palavra de Deus diz que Deus restaura, Ele é poderoso para restaurar, eu não quero saber que demônio que pegou que era seu, mas Ele vai ter que devolver em nome de Jesus, amém? E por que eu tenho tanta confiança de falar disso? Porque eu nasci numa casa maravilhosa. Eu tenho um pai que me ensinou a ser trabalhador e humilde. Eu tenho uma mãe que me ensinou a ser carinhoso. E a minha mãe me ensinou a ser confiante. A minha mãe falou para mim que eu era bonito. E teve uma outra pessoa na terra que já falou isso para mim, a minha esposa. E tirando elas, eu não preciso saber mais a opinião de ninguém. Estou começando a me sentir bem já. Minha mãe sempre falou, você é bonito, você é uma benção. E aí você sai acreditando nisso. Mas o duro é quando você tem uma família que não te fala nada. Então nós, família, nós estamos ali para evidenciar alguém, não somente para cobrar. E eu me lembro que eu era católico, apostólico, romano, roxo. E o meu pai me levou na missa, mais ou menos com 7 anos de idade. Eu fui na missa com meu pai, só que o meu pai não era católico, apostólico, romano, roxo. Meu pai era catoliquinho. Estilos crentinhos de hoje em dia. Você sabia que o novo censo do IBGE vai ter evangélico não praticante? Então não adianta ter orgulho nenhum de ser crente. Porque na verdade, se Jesus não transformou sua vida, você só está dentro da igreja, você não se tornou igreja, e também é outro problema de alma. Então, eu vou para a missa, que minha mãe era muito católica, meu pai um pouquinho, e eu era como minha mãe. Eu queria muito sentar lá na frente, eu queria comer o corpo de Cristo, e eu queria fazer todas aquelas coisas que tinha na igreja. Mas meu pai sempre chegava por último, atrasado, saía adiantado. No máximo ele ficava era de pé lá no fundo, assim. Então o que cabia a mim era sentar no pé dele. Não sei se já foi criança e não tinha banquinho, você foi, senta no pé do seu pai. A gente sempre fala, pai, faz isso assim com o pé. Daí eu sentava e ficava a missa inteira olhando panturrilha. Essa foi minha experiência com Deus. Pode desligar isso aqui, por favor, depois para mim? Porque eu... E olha só, gente. Aí, eu sentado um dia vendo panturrilha, começo a tocar uma música. A música era assim: antes que tu formastes dentro do seio de sua mãe, antes que tu viestes, te escolhi, te consagrei. Para ser meu profeta entre as nações, eu te escolhi. E o refrão era assim: tenho que pregar, tenho que anunciar, ai de mim se não faço. Como escapar de ti, como não falar, se tua voz arde em meu peito. Eu não sabia quem era o Espírito Santo, nem quem era o divino Espírito Santo. Eu não sabia nada, eu só sei que eu recebi meu primeiro hey da minha vida. Foi aquele dia. Primeira vez que eu senti primeira vez que eu senti um negócio de Júdice de Oliveira, assim, de Antônio Cirilo, de Rei, de Benerrim, de Danduque, assim. Foi a primeira vez que eu senti, eu sentado no pé da meu pai, aquela música entrou dentro do meu espírito e eu sabia que eu era o cara daquela música. Tenho que pregar, tenho que anunciar, ai de mim se não faço. Eu saí da missa sabendo que eu ia mudar a terra. E me escuta até o final para você não achar que eu sou prepotente. Queridos, eu saí daquele lugar falando, eu vou mudar a terra. Mas o que é a terra? E o que é mudar a terra? Aí eu tive minha segunda experiência. Isso grava na sua alma, querido. Grava na sua alma que nem mula sem cabeça. Grava na sua alma que nem espelho que você derrubou e vai ter 7 anos de azar. Que nem escada que você passou por baixo, agora você vai morrer. Essas coisas que acontecem na roça. Não sei se aqui acontece, mas lá na minha região acontecia muito história de assombração. Enfim. Eu saí daquele lugar. Oh, beleza. Vou mudar o mundo. Mas eu tinha 7 anos. O que é mundo, gente? Nem minha mãe me leva alguns meses depois no meu primeiro velório. O primeiro velório a gente nunca esquece.
Cheguei no velório, meu tio dentro do caixão. Falei, caramba, como é que ele tá vivo ali com aquele algodão do nariz, né? Só que você não sabe que ele tá morto, porque você é uma criança. Minha mãe, ele morreu. A boca dele meio roxa, ele não se mexia mais. Falei, mãe, cadê meus primos? Os filhos do meu tio. Eles não podem ver morto. Daí eu pensei, e eu posso? Porque eles tinham toda a minha idade. Eu posso ver morto? Daí depois eu vi que o meu tio juntou a vida inteira, venderam tudo para fazer umas coisas pelos meus primos e acabou, virou poeira. Daí eu comecei a pensar assim, fui na missa, Deus falou para eu mudar o mundo. Fui no velório, vi que o mundo acaba e os outros acabam com ele, daí depois com tudo que você fez. Agora eu não sei quem que eu sou. Vão mudar o mundo, depois vão pegar minha herança e vão acabar com tudo? E para isso que a gente existe. Então eu já era filósofo, eu acho, com 7 anos. Eu já sabia mais sobre o viver humano do que muita gente. Tá bom, daí eu esqueci essa história. Porque quando você vai lá para a sua escola, que você fala que vai mudar o mundo, lembra que você vai mudar o mundo? Algum dia você já deve ter sentido isso. E se você não sentiu, o diabo não deixou você sentir, porque a gente tem que sentir isso. É uma unção que Deus deu para Adão e Eva. E de lá para cá todo mundo tem que sentir alguma coisa. Eu preciso fazer para melhorar essa coisa. E aí lá na frente, beleza, está tudo maravilhoso. Eu esqueci que... eu ainda achava que eu ia mudar o mundo, então eu cheguei na escola. Um dia eu vi um menino falando, primeira série, já tinha 7 anos e meio. Eu vi um cara falando assim com uma garota, dá esse caneca aqui de leite de soja que dava de merenda. Dá essa caneca aqui. Aí eu falei, nossa, um menino não pode falar assim com uma menina. Daí eu ia mudar o mundo, cheguei lá e falei, não fala assim com ela. Ele deu um murro na minha cara, pé. Daí eu fui tentar bater nele, ele me deu mais umas 3 murros. Daí nesse dia eu decidi que eu nunca mais ia mudar o mundo. Eu só fui falar pro cara não fazer isso com a menina, o que ele fez comigo? É assim que você deixa de acreditar que você vai mudar o mundo, não é verdade? Por isso que nós pastores, cara, a gente tem que olhar para o céu. Porque se a gente olhar para o mundo, a gente vai fechar a porta da igreja, não vale a pena deixá-la aberta. A gente não vive no mundo de mediocridade. O mundo diz que está acontecendo isso, isso, aquilo, outro. Agora é tempo disso, disso, aquilo, outro. A gente precisa olhar para o céu e ver o que o céu vê da terra. Davi, por causa de sua alma, cometeu adultério. Abraão, por causa de sua alma, foi cafetão da sua mulher por 2 vezes. E Ló, por causa de sua alma, foi morar em Sodoma e Gomorra. E esses 3 homens, no meio de nós, iam ter a seguinte fama: não são homens de Deus. Davi, por causa do adultério, se tornou assassino. Abraão, 2 vezes que chegaram para ele, ei, dá essa mulher para nós. Ele, amor, finge que você é minha irmã, fica lá com os caras, que daí você não morre, nem eu morro, e a gente ainda ganha uma grana. E aí a gente olha para os mitos da Bíblia. Ai, Abraão, eu serei como o pai Abraão. Eu serei um adorador segundo o coração de Deus como Davi. Eles também tinham alma, querido. E a alma deles podia pôr tudo a perder em algum momento. Agora, a ótica medíocre diz que Davi é adúltero e assassino. A ótica medíocre aqui dessa terra, essa que me julga e te julga, essa ótica diz que Abraão era cafetão. Essa ótica diz que Ló era uma desgraça, porque ele engravidou as 2 filhas depois de perder a mulher. Ele cometeu incesto. Ele engravidou a filha mais velha, a filha mais nova. Pensa numa baderna. Mas o Senhor chama Abraão de amigo. O Senhor chama Davi de adorador segundo o coração de Deus. E Pedro nos revela que o Espírito de Deus sondou Ló. E Pedro diz, Ló, homem justo, que em todos os dias se angustiava por estar em Sodoma e Gomorra. Está vendo algo que ninguém sabe sobre você, mas Deus sabe? Quando nós oramos o Pai Nosso, a gente começa a falar, eu preciso viver aqui na minha alma a ótica do céu, fazei a sua vontade aqui na terra como no céu. Eu quero ser marido aqui na terra como no céu, filho aqui na terra como no céu, eu quero ser igreja aqui na terra como no céu. Isso é a oração do Pai Nosso, transformação de entendimento. Uma base do Evangelho é mudança de mente. Você precisa mudar de mente, eu preciso mudar de mente. Eu sou de uma cidade que igreja nunca foi boa.
Eu sou de uma cidade que a religiosidade machucou as pessoas eram mais machucadas com a igreja do que transformadas. Um dia eu decidi, já que eu não tinha a igreja que eu queria, e nem o pastor que eu queria, eu me tornei o pastor que eu queria e a igreja que eu queria. Eu não queria abrir igreja, eu só queria cuidar das pessoas do jeito que eu queria ser cuidado. Então eu comecei uma célula em 2007 na minha casa, cuidando de 5, 6 pessoas. Em 3 meses tinha 60 pessoas, então eu mudei para o salão de cabeleireiro. E a gente chegou a ter 144 pessoas no salão de cabeleireiro. E quando alguém me perguntava, o que é aqui? Igreja? Eu tinha medo dessa palavra. Por quê? Porque os meus pais, eles foram excomungados do catolicismo, porque os meus pais fundaram um grupo da renovação carismática católica na cidade, e o avivamento daquele grupo começou a transformar jovens da homossexualidade, jovens da droga, e de repente expulsaram meus pais. Não pode ser feito isso. Gente, pelo amor de Deus, não estou falando mal de catolicismo. Eu estou falando do que os meus pais enfrentaram há 25 anos atrás. A igreja era muito tradicional e o movimento carismático, meu pai foi um dos precursores da minha cidade. Hoje, glória a Deus, existem inúmeros movimentos carismáticos pelo Brasil, renovando a tradição católica. E queridos, como os meus pais saíram de lá, então eu não podia mais ser católico. Os meus pais se tornaram crente. E aí de repente eu começo a ver toda essa história. E eu, depois de virar crente, virar pastor, eu começo a ver que a igreja feria. Pessoas com a alma ferida iam mais para a igreja buscar o sabor de mel do que Jesus. Eles queriam muito mais ver uma vingança com o inimigo do que a transformação dos inimigos. E eu comecei a fazer uma parte de uma igreja ferida da alma. Foi quando eu decidi, então, eu vou orar pelas pessoas na minha própria casa. Mas eu não era alguém que não era nada, eu era um pastor ordenado, eu era ordenado evangelista. Então eu comecei esse pequeno grupo, e quando a gente foi para o salão, alguém perguntou, o que é isso aqui, é igreja? Eu falava, não. O que é isso? Eu falava, é seita. É seita? É, aceita Jesus e entra. Esse é só um resumo para você saber que a Poema nasceu assim. Hoje essa pequena reunião tem 2.000 pessoas lá congregando, tem 2.000 membros. Pela graça e misericórdia de Deus. Mas agora, eu contei um panorama, deixa eu fazer um Matrix, volta aqui. De repente, a essência do reino estava dentro de mim. A Bíblia diz: o reino de Deus já está dentro de vós. O reino de Deus está dentro de você. Só que ele não funciona por causa do verso que eu falei para você abrir. Vamos ler. E quanto aos anjos que não conservaram sua posição de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos, com correntes eternas para o juízo do grande dia. Meus amados, quando que um anjo vira demônio? Está escrito nesse verso quando que ele vira. Quando ele sai da posição de anjo ser anjo. Para que serve um anjo? São ministradores e trabalham para guardar os salvos. O trabalho de anjo é nos guardar, o trabalho de anjo não é fazer outra coisa. Então se o anjo resolver virar hippie, se o anjo resolver virar surfista, ele não é mais anjo. E o fato dele parar de ser anjo, ele não precisa nem ter pecado, é só sair da posição de autoridade dele, ele já não serve mais para anjo. E no reino de Deus, aquilo que nasceu para ser e não é, perde a unção de Deus e começa a ganhar a influência do maligno. Lembra que eu nasci para mudar o mundo? Eu achava isso, gente, me dá um desconto, era a cabeça de uma criança. Daqui a pouco comecei a ter dificuldade na igreja, eu deixei o cabelo crescer. Eu era coroinha de tanto que eu queria ser homem de Deus. Então o padre erguia o corpo de Cristo, eu tocava, eu fazia direitinho. Eu era coroinha do padre Afonso Lobato, deputado estadual de Taubaté. Eu era coroinha dele. Um dia eu comecei a deixar o cabelo crescer e a tradição meio, nossa, menino esquisito. Eu comecei a ficar constrangido com os olhares, então eu saí. Comecei a ficar constrangido porque eu comecei a fumar maconha, fumar cigarro. Falava, nossa, mas um coroinha não pode fazer isso. Então, gente, eu nunca gostei de ser morno, ou gelado ou quente de tudo. Pessoas que decidem sua vida, ou elas vão ser quente ou elas vão ser gelada. Elas nunca vão ser morno.
Eu falei, não, agora eu quero ser gelado. Saí da presença de Deus, de repente virei maconheiro. Só que eu era maconheiro que o reino de Deus ainda estava dentro de mim, eu não conseguia escapar do reino de Deus. Então me lembro um dia que os caras começaram a usar droga, só que a gente usava menos e dava mais para as meninas. Para quê? Para abusar delas sexualmente. Então era 4 amigos com 4 meninas. A gente começou a fingir que usava, elas usavam mais, daqui a pouco as meninas, caiu todas. Aí meus amigos, é agora, vamos nos aproveitar delas. Gente, eu já ia salvar o mundo, lembra? Eu fui lá no quintal, peguei um pedaço de pau, voltei lá na porta do quarto onde as meninas estavam, fiquei na porta do quarto. Aí os caras, que isso? Eu falei, se alguém entrar aqui, vai tomar paulada. Mas como assim? Falei, rapaziada, se elas quiserem fazer negócio com vocês, elas fazem. Mas se elas não quiserem, ninguém vai pôr a mão nelas. Mas Leandro, que problema que você tem? Eu falei, elas podiam ser minha mãe, podia ser irmã de vocês. A gente pode casar com uma delas amanhã e a gente vai fazer esse negócio com elas. Se alguém entrar aqui, eu vou dar em vocês. Então eu já era pastor, mas eu era maconheiro. Eu já estava dando um jeito de dar uma salvada na terra, mas eu ainda era caído. Você entende que no meu espírito eu queimava por Jesus, mas na minha alma eu ainda não era salvo? Meu pai espiritual tem um livro chamado Uma Perfeita Salvação. Ele fala da tripla salvação. Quando eu aceito Jesus, sou salvo no espírito. Quando eu venho para um culto como esse e fico ouvindo a palavra e lendo a palavra, estou sendo salvo na minha alma. E um dia, quando o Senhor vier me buscar, eu viro o corpo glorioso, serei salvo no corpo. Então a salvação é tripla. Por isso você vem no culto, por isso você está me ouvindo. Tem um monte de pastores aqui, eles podiam estar pregando hoje. Por que eles estão ouvindo? Para ouvir alguma coisa que possa acrescentar um nível mais alto neles. E isso não vem de mim, vem da palavra. Então nós congregamos, pesquisamos as escrituras, porque a nossa alma está sendo salva. Quer saber se está funcionando a igreja na sua vida? Vê se você está mais convertido hoje do que ontem. E amanhã mais do que hoje. Então o seu sacerdócio, o seu discipulado e o ministério em que você está gastando o seu tempo lá está funcionando na sua vida. Eu prometo que quando eu voltar aqui eu vou estar diferente, eu vou estar mais de Deus. Eu preciso disso, eu preciso me parecer com Cristo. Essa é a caminhada cristã. E queridos, eu era um menino que minha posição de autoridade já me dizia que eu ia ser. Mas o fato de eu dar um passo para o lado me tornou um jovem demoniado. Sabe, agora para e abre um outro parênteses. Vamos vir para o tempo do futuro. No final do ano passado, eu tinha feito 60 viagens, pregando no Brasil todo, voltando a maioria dos sábados, a madrugada toda. Quando eu, por exemplo, daqui na minha casa, dá aproximadamente, dependendo da conexão do voo, 10 a 12 horas. Então, se eu pregasse aqui sábado à noite, eu ia demorar 10 ou 12 horas para chegar em São Paulo, para depois entrar no meu carro e voltar para Taubaté, onde eu sou pastor local e prego de manhã e à noite no domingo. Então, dessas 60 viagens, a maior parte das viagens eu estou voltando de madrugada para casa. Aí eu tenho segunda-feira de folga, depois eu prego terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo 2 vezes. No meio disso tenho discipulado com pastores, discipulado com pessoas. No meio disso meu WhatsApp fica pulando e as pessoas escrevem no meu Instagram em tudo quanto é lugar. E você está percebendo que eu tenho a manha de humanizar a mensagem. Então inúmeras pessoas que nunca confessam com ninguém olham para minha cara e falam, vou falar com esse cara. Daí ele vem e conta a vida dele para mim. E eu nem tenho querendo saber da vida de ninguém, não sou fofoqueiro, não quero saber. Mas no final as pessoas sempre falam, eu vou falar minha vida para ele. Então eu viro Bob Esponja, eu fico absorvendo o problema de todas as pessoas. E uma coisa que as pessoas não sabem é que pastor também tem alma. E outra coisa que as pessoas não sabem, eu sei que ninguém faz isso em Castanhal, mas no resto do Brasil inteiro faz. As pessoas chegam para o pastor Eber, meu casamento vai acabar. E se você não for na minha casa, a culpa é sua. É isso que eles querem dizer no final. Meu filho está tendo negócio com o namorado. Pastora, se você não for na minha casa, minha família vai arruinar. E ela sai andando.
todo mundo quer sequestrar e envolver a nossa alma nos problemas que as pessoas têm. Na América, as pessoas vão para a igreja e pastor serve para pregar. Porque eles já aprenderam que você entra no quarto, fecha a porta, busca Deus em secreto. Eles têm uma cultura crente. A gente tem uma cultura romanista. A cultura romanista diz que só quem está aqui em cima do púlpito tem um poder para derramar em quem está embaixo. A cultura do sacerdócio real diz que todo mundo pode entrar no trono da graça de Deus, a fim de alcançar graça e misericórdia no dia difícil. Então eu ensino a igreja a não ser dependente de mim, mas mesmo assim alguém quer depender. E eu ouvi inúmeras histórias. Então, pregando 60 viagens fora, mais os cultos lá, e toda terça-feira eu tenho uma mesa paternal. De repente você não tem noção. Eu fui do mundo. E eu fui esse maloqueiro que eu te falei. E agora eu vou para outra parte da minha vida. Como foi minha conversão? 20 dias varado de cocaína em 1999. Varado de cocaína e cachaça. Minha mãe crente de oração, círculo de oração, joelho no chão. Minha mãe lançou um decreto sobre a minha vida. Porque a Bíblia diz em Provérbios 18, 21. Que a vida e a morte estão no poder da língua. Do fruto que você proclama, desse fruto você vai comer. Minha mãe olhava para minha cara e falava assim: pode fumar, menino. Eu dei você para Jesus. Fogo de Deus vai te pegar, você não vai fumar mais, você vai virar um homem de Deus. Eu ia para balada. Mãe, estou indo para balada. Fala para Jesus aí que eu estou indo para balada. Minha mãe falava: aproveita, que o dia que ele puxar o seu tapete, ele vai ser crente, menino. Todo lugar da terra que eu ia tinha uma mulher para profetizar. Eu via as irmãs do coque vindo. Gente, eu não tinha medo da polícia, eu não tinha medo de bandido. Quando eu vi uma irmã do coque, já ficava branco, gelava. Tem as irmãs do coque por aqui, não tem? Elas têm uma saia, um cabelão, e elas já... E já profetiza. Gente, em Pindamonhangaba, uma senhora profetizou, eu com droga no bolso e comprar droga. Você vai ser um homem de Deus, ainda jovem, vai pregar para os jovens. Eu falo, deve ser amiga da minha mãe. Minha mãe, se tivesse WhatsApp naquela época, acreditar que minha mãe mandava WhatsApp para todas as crentes. Pior que eu não tinha rede social, não tinha nada. Aí daqui a pouco eu estou em Redenção na Serra. Deus manda dizer, Ubatuba, Deus manda dizer, Rio de Janeiro, Deus manda dizer, Minas Gerais. Eu falava, sangue de Jesus, velho. Todas essas irmãs conhecem minha mãe. Rapaz, minha mãe vai, dobra o joelho e decreta, dia 19 de agosto, Leandro faz 20 anos, Jesus. E eu quero, ou que o senhor leve ele para morar com o senhor, ou que o senhor transforme a vida dele. Eu não quero mais esse filho. Vocês têm a mãe de fazer essa oração pelo seu filho que está perdido? Ana, mãe de Samuel, falou: me dá um filho que eu te dou. Minha mãe falou a mesma coisa. Jesus, já perdi. Gente, o meu nariz sentia cheiro de coisa podre. Eu ficava procurando. Mas quando eu suava o nariz no banheiro, eu descobria que era o cheiro do meu próprio nariz que estava cheirando aquilo. De tanta cocaína que eu cheirava. Então agora minha mãe orando, e a Bíblia diz: resiste o diabo, ele fugirá de vós. Minha mãe começou a orar, eu comecei a beber mais. Ela começou a orar, eu comecei a fumar mais. Ela começou a orar, eu comecei a cheirar mais. É uma estratégia do diabo, ele é mentiroso. Ele está começando a perder, então ele começa a agonizar. Então ele vai aumentando a sua potência até que ele cai. Por isso que a Bíblia dá a dica: resiste e ele fugirá. Amém? Põe isso na sua alma de uma vez por toda. Eu resisto, ele foge. Eu resisto, ele foge. Eu resisto, ele foge. Ele levanta para cair. Amém? Ele vem por um caminho e foge por 7. O que significa? Já viu um bando de gente vindo por um caminho, chega a polícia, some para tudo quanto é lado, pula o muro, sobe a árvore, cai no buraco. É assim que o diabo vem. Ele vem por 1 e some por 7. Amém? Você está feliz ainda? E minha mãe falava: aproveita, menino. E aí, cheirando, usando droga. Dia 19 de agosto de 99, eu faço 20 anos, dou uma surra na minha esposa. A garota que eu tive filho aos 16 anos. Essa minha filha hoje vai fazer 21. Numa surra nela, ela tem que abandonar a casa no meio da madrugada. E quando eu acordo da loucura, eu tinha água na geladeira, cachaça, cerveja, maconha
isqueiros, cocaína, e eu só tinha isso dentro de casa. De repente eu penso na minha filhinha, penso na minha esposa, começo a chorar. Dobro o joelho e falo: Jesus, cadê você? Cadê você que falou comigo na missa aquele dia? Cadê você que falou comigo através daquelas irmãs? Cadê você que falou através das profecias? Cadê? Eu ainda era um menino que pedia bênção para os meus avós, para o meu pai e para minha mãe. Eu ainda era um menino que trabalhava para usar droga. Eu não perdi a moral, eu não perdi a ética, eu perdi a minha posição de autoridade e por isso o diabo entrou. Eu ainda era trabalhador, então eu trabalhava 5, 6 dias, enchia o bolso de dinheiro, saía, usava droga até acabar o dinheiro, depois eu voltava. Eu conseguia me maquiar. Então eu não passei a ser um cara deliberadamente mau, deliberadamente ladrão, eu não fazia essas coisas. Eu tinha até que muita moral. E como eu via que o reino de Deus estava em mim, toda vez que a gente tinha que fazer uma coisa que ia envolver outros, eu parava. Eu me lembro um dia cheirando cocaína, os meus amigos: agora acabou o nosso dinheiro, vamos lá trocar nossas roupas. Eu conheço um traficante que a gente dá nossas coisas, pega a droga, no outro dia a gente volta, paga e pega de volta. Eu fui. Nóia, fissura, querendo usar droga. No que eu estou indo, algo me disse assim: você vai virar bandido. Eu falei para os caras: não vou mais. Olha eu virando pastor de novo. Eu virava lembra do filme Eu Mesmo, Irene? Então eu tinha aquele negócio: vamos cheirar. Não vou mais. Os caras: onde você vai? Não vou mais. Vamos, estamos tudo junto, maluco. O que é isso? Eu falei: não, mano, quem dá roupa daqui a pouco vira bandido. Eu não sou bandido. Aí os caras querendo me segurar, me levar, eu briguei com eles. Sabe, quando alguém viu uma coisa: vamos roubar aquilo, eu falava: que roubar, gente? Então eu só fazia uma coisa que era errado comigo, mas eu não fazia nada errado com outros. Mas era o que eu achava, eu estava fazendo tudo errado com os meus pais. Se você é filho e não consegue ser filho, você perdeu sua posição de autoridade. Se você é esposa que não consegue ser esposa, irmã, não adianta orar na igreja e não conseguir ser esposa do marido. Um dia chegou uma irmã na minha igreja, trouxe um pijama. Pode ungir o pijama? Falei: por quê? Ele está doente? A Bíblia diz que você tem que ungir quem está doente. Não, pastor, é para eu vestir meu marido e ele se converter. Antigamente eu ia dar um soco nela, alguma coisa. Eu falei: irmã, dá aqui o pijama. Senhor, eu unjo essa mulher agora como arca de Deus, como aquela que é a morada de Deus, como aquela que repousa o Espírito Santo de Deus. Deus, eu unjo ela num poder tão grande que ela vai voltar para casa e o marido dela vai ficar confundido. Ele vai olhar bem para ela e vai falar: não é possível. E ele vai ver Jesus na casa dele. E vai ver Jesus de uma maneira tão grande que ele vai se converter a Cristo pela transformação da vida dessa mulher, em nome de Jesus. Aí peguei os pijamas, dei um beijinho, pode levar. Sabe o que aconteceu? Ele congrega na minha igreja hoje, porque a mulher dele foi transformada. E ele fala assim: eu gosto do Leandro, porque o Leandro fala mesmo na cara. Não é esses caras aí não, meio comparsa do diabo, fico com medo de falar. E fala mesmo na cara: eu gosto do Leandro por isso. Agora você imagina se eu não tivesse essa postura. Eu tinha dado uma ungidinha antibíblica no negócio da mulher lá. Até hoje ela ia estar esperando o marido dela mudar de vida. Porque não é um negócio ungido que muda as pessoas. São pessoas ungidas que mudam as pessoas, amém? Aleluia. Então, queridos, eu sempre tive essas coisas. Daí de repente eu estou lá usando droga. E tipo, aí eu pego uma faca do dia... Eu falei: não, Jesus, já que você não vem mesmo, eu peguei, fui no banheiro, fiz assim. Na hora que ela começou a romper o tecido da minha barriga, eu pensava assim: se eu morrer eu vou para o inferno. Porque eu já sei que quem se mata vai para o inferno. E eu não sabia de onde eu sabia. E depende também, né? Porque se você pula e vai se matar e no meio do caminho você diz: Jesus, misericórdia. Quem sou eu, né? Pode dizer que não foi só. Vai saber. E aí eu saía e tomava mais uma cachaça, mais alguma coisa. Daqui a pouco eu falava: eu vou me matar. Fui no mesmo banheiro. Quando começava a entrar mesmo, chegou a fazer um furinho, eu falava: se eu morrer e for para o inferno, meus problemas vão piorar, vão virar eterno. Já está feia a coisa aqui, agora vai virar eterno. E a terceira vez que eu tento suicídio, eu estou de joelho dobrado e estou fazendo de novo. Eu disse assim: Jesus, da minha mãe,
aparece para mim hoje. Jesus da missa, que me falou que eu ia mudar o mundo. Jesus que não deixou que os meninos pegassem as meninas, não deixou que eu virasse bandido. Jesus que me salvou em várias situações, aparece para mim hoje, porque se você não aparecer, eu vou dar fim na minha vida. Então eu tenho temor a você, eu te dou uma chance de falar comigo. E gente, perdoa a franqueza da minha oração, mas foi exatamente isso que eu orei. E se a gente não sabe orar, Ele sabe entender, graças a Deus por isso, amém? Eu não tenho medo desse tipo de oração. Eu tenho mais medo quando a gente é crente, a gente vê uma pessoa na rua que não vale nada e a gente fala, olha que bênção. Isso aí é palavrão travestido de palavra evangélica. Isso tem a ver com a alma de um religioso e essa alma precisa ser curada também. Então, mais medo do que a sinceridade vulgar é da maldição travestida de bênção. Isso é realmente perigoso. Então, se você um dia vê o seu pastor fazendo uma coisa errada e fala, ê pastorzão, aleluia, você já sabe o que você quis dizer para ele. E você não fez nada para ele mudar de vida. A Bíblia diz que tem que exortar com o espírito de amor, amém? De repente eu lembro que minha mãe me deu uma fita cassete, fazia 6 meses. Fitinha cassete. Alguns aqui não imaginam o que é isso. Mas fita cassete já foi uma mídia na história. Peguei a fita cassete, coloquei lá no meu play lá e dei play. Um ex-feiticeiro que se converteu dava o testemunho dele. Eu era bruxo, comia cadáver, assim, ai meu Deus, só crente para acreditar nessas coisas. Aí eu encontrei Jesus. Lembra aquela música? Encontrei Jesus, né? Eu pensava nessas coisas, eu era do mundo, gente. Lá na casa do Senhor não existe Satanás. Eu vi esses testemunhos, gente, eu dava risada. Talvez tenha alguém aqui dando do meu. Deixa que Jesus já pega você aí. Estou cegado. Eu não preciso me defender. Daqui a pouco eu estava intrigado com a bendita fita. O Espírito Santo de Deus estava entrando dentro do meu coração. Eu estava chorando, querendo Jesus, quase me convertendo sozinho. Aí o diabo me dá uma cutucada, eu recebi a unção do mal, do Black Shekinah. Eu recebi aquilo, falei, não vou virar crente, sai fora. Tomei um banho rapidinho, sai de mim essa pregação. Tomei um banho e fui para o meu salão de cabeleireiro. Gente, fazia 6 meses que eu tinha ganho aquela fita. E quando eu chegava no salão de cabeleireiro, todo cabeleireiro é um grande personagem, é uma profissão muito divertida. Porque tem gente que não pode mudar de marido, muda de cor de cabelo. Tem gente que não pode mudar de emprego, muda de cor de cabelo. Tem gente que não pode mudar o mundo, muda a textura do cabelo. Era enrolado, agora é liso. Era liso, agora ficou crespo. Era comprido, ficou careca. Agora se for careca, planta. Meu Deus, é um negócio que é aleluia, é uma maravilha. E todo mundo acha que você é o herói. E a verdade, o cabeleireiro, ele é uma categoria de psicólogo popular. Porque as pessoas não gostam de dar dinheiro para o psicólogo. Coitados dos psicólogos, minha filha é psicóloga. Então, eles não gostam de dar dinheiro para psicólogo. Psicólogo, vou pagar para falar para alguém? Vou no meu cabeleireiro, muda a cor, fico falando para ele. Então o salão refrigera as pessoas chegam meio assim e saem meio assim. E só custa 500, 600 reais a transformação, é barato, gente. Tem gente que enfia tudo no envelope para mudar de vida, não é barato, pelo menos você sai com o cabelo legal. Brincadeira. Vocês estão felizes ainda? Eu chego no salão, pronto, vesti meu espírito de embelezamento. Quem que abre a porta do meu salão olhando no meu olho, assim, com o olho pegando fogo, quero ver se vocês são profeta. O cara da fita, meu. Ele já chegou olhando assim, ó. Crente pentecostal, vocês conhecem, né? O cara fez isso no meio do meu salão, meu. Eu falei, eita, que isso? Pensei, é bruxo ainda. Olha aqui, menino. Eu moro em São Paulo, vim pregar na tarde da vitória da Assembleia de Deus. Deixa eu beber água. Deus me deu um endereço. Jorge Winter 311, um jovem de estatura média, que eu sei que é você, ia atender por Leandro.
Eu olhei assim para ele, olha meus olhos regalados aqui. Olhei assim para ele. Falei, mano, esse cara é bruxo. Aí ele olhou para mim. Hoje era para você ter morrido com uma faca enfiada na sua barriga. Olha para mim e fala que eu tô mentindo. Já começou a causar no salão já. Falei, mano, os caras pensam que é culto, né? Eu queria dizer, entrega a profecia mais de boa, não precisa fazer isso. Os Espíritos de Deus sozinho já está estragando tudo, que você não precisa gritar no meu ouvido. Queria falar isso para ele, mas não dá, né, meu cara, tá cheio do Espírito Santo. Aí eu dei um passo para trás, olhei no olho dele, dei uma bambeada assim, meio capoeira, dei uma giga assim. Falei, mano, o que é isso? Aí ele pegou e falou, você ia morrer com uma faca enfiada na sua barriga, mas a oração da sua mãe subiu aos céus e Deus me visitou e mandou eu vir aqui falar para você que acabou. Sua sepultura está aberta. Não está fechada. Se você não fosse hoje, você vai amanhã. E Deus está te dando uma chance, porque Ele te chamou para ser um jovem. Eu te vejo pregando na nação brasileira ainda jovem e arrebanhando inúmeros jovens, porque essa é a palavra que Deus tem para você desde o ventre da sua mãe. Ei, eu olhei no olho dele assim e pensei comigo instantaneamente. Lembrei do catecismo, Deus é onipresente, onisciente, onipotente. Se esse cara é um enviado de Deus, ele tem que saber o que eu pensava na minha alma. Não adianta, filho, o diabo não escuta sua alma. O diabo não sabe o que está rolando dentro do seu espírito. Ele lança setas e dardos, que vai em cima do histórico que você tem da alma. Você não é tentado num histórico que você não tem. Por isso que você olha para alguém e fala, ai, como é que bebe? Credo, não acredito. Mas é que você não pecou nisso, você pecou em outra coisa. Seu problema é em outra área. E se o bêbado olhar para você e falar, nossa, mas como é que trai? Porque eu sou bêbado, mas marido de uma só mulher. Então a nossa vida é apontar o pecado do outro. Porque a tendência almática, e quem que prova isso, Tiago? As paixões que guerreiam contra nós estão no seu interior. Você tem a inclinação para um negócio que apavora a sua própria vida. Naquela hora eu pensei assim, se esse cara é realmente um enviado de Deus, Jesus, eu me rendo a ti, mas ele tem que saber o que eu pensava. Daí ele dá um grito, e por você saber que eu sou o homem de Deus, que ele me mandou aqui. Quando a faca ia entrar na sua barriga, você tinha medo de ir para o inferno. Olha para mim e fala que eu estou mentindo. Cara, caí endemoniado dentro do meu salão de cabeleireiro. O Espírito Santo sem educação jogou dentro do... Falei, Espírito Santo, podia fazer em outro lugar, num quartinho, sem querer ninguém ver, caí, endemoniado. Gente, eu não sei se no corpo ou fora do corpo, se meia hora ou 3 dias, eu sei que a hora que eu levantei, eu era exatamente essa pessoa que eu sou agora. Não fumava nunca mais, não bebia nunca mais, não cheirava nunca mais, não fui internado, não fui parar em lugar nenhum. Espírito Santo com um só golpe transformou minha vida, aleluia. Daí eu já virei discípulo, cara, falei, onde você vai pregar mesmo? Assembleia, também vou. Eu fui atrás dele. Aí na outra noite, onde você vai pregar? Eu vou pregar na Sarça Ardente. Gente, a Sarça Ardente me ensinou a orar com intrepidez. Me ensinou a ler a Bíblia com intrepidez. Em 3 meses eu li a Bíblia pela primeira vez completa, de capa a capa. Com 9 meses eu estava pregando na igreja, na rádio. E uma meia dúzia de irmão que tinha lá meio radical me ensinou que eu tinha que dormir de calça e camisa até aqui, senão o anjo não me visitava. Eu fiz também. No outro dia os caras iam jogar bola, eu saía de camisa social, calça, chinela havaiana. Bem naipe crente. Vamos jogar bola, opa, manda aí. Então os caras, põe um shorts. Eu pensava, mano, não vou falar para eles que eles vão dar risada. Mas os irmãos falaram que o anjo não me visita se eu fizer isso. Gente, por que Deus me deixou nessa igreja? Porque eu não precisei ir para uma casa de recuperação, eu virei uma casa de recuperação. Quando eu vinha andando para a rua, a turma falava, ó o mormo, Taubaté é quase quente como aqui. Perde porque vocês são quentes para valer, né?
Acho que devia ser inadmissível alguém do Pará ir para o inferno, né? Só de você pensar que é mais quente que aqui. Tá vendo como minha alma é engraçada? Essas coisas é inevitável acontecer. Elas vêm na minha mente sem eu querer. Juro que eu não programei essa piada. Mas quando eu vou para Palmas, Tocantins, alguma coisa, eu falo, gente, como é que alguém aqui vai para o inferno? Não pode ir, cara. Você vai morar num lugar bem mais quente do que esse. Sangue de Jesus, como é que você vive? Queridos, o que eu estava falando mesmo? Gente, o anjo queria me visitar mesmo, para me pôr um pijama às vezes. Pensa num cara que fazia tudo que os irmãos falavam. Agora jejuava até morrer. Agora vai no monte, vem no monte todo dia. Agora você faz isso. E eu fazia. Eu li a Bíblia várias vezes no mesmo ano. Eu me lembro que um dia alguém falou na igreja, chama o jovem da sua igreja para pregar. E eu lá no meu lugar, chama eu, daí a irmã já bateu. Quer pregar sábado que vem no congresso de jovens? Quero. Não sabia nem o que era pregar direito. Vou lá. Já cheguei começando célula, nem existia. Gente, vamos fazer um grupo, visitar as pessoas. Primeira vez que manifestou um demônio, eu não sabia o que fazer. A gente começou a orar numa casa, daqui a pouco uma senhora começou assim para mim. Liguei no meu celular, coloquei no Viva Voz e falei, pastor, faz alguma coisa. Cara, o demônio foi embora por Viva Voz. Pastor, sai em nome de Jesus, o diabo foi embora. A gente não estava nem aí, eu não sabia o que era, mas eu era apaixonado agora. Daí do dia que essa paixão explode em mim, até dia 10 de janeiro desse ano, são 16 anos e pouco, eu gastei minha vida no Evangelho. Quanto mais dinheiro eu colocava na Poema, porque eu não deixava ninguém ofertar, ninguém dizimar, eu era ferido com a igreja. Quanto mais dinheiro eu colocava dentro da Poema, mais Deus me dava. Quando a Poema fez 1 ano e meio, eu comecei a deixar as pessoas dizimar, porque elas começaram a me obrigar. Você não pode me impedir de ser abençoado. Trouxeram a caixinha, enfiaram o dinheiro, começaram a pôr dinheiro. Quanto mais eu pagava a conta da Poema, mais eu ganhava. Quanto mais eu pagava aquela conta, mais eu ia ganhando. E eu não tinha onde nem gastar o dinheiro que eu ganhava no mês. De repente eu começo a pregar o Brasil todo. Consolido uma igreja. Hoje nós somos 17 pastores. Nós somos 2 igrejas, somos mais 2 núcleos. Eu tenho pregado no Brasil, eu sou pai espiritual de alguns homens, eu sou filho espiritual do Mark Schubert. Eu tenho visitado o Brasil todo, lutando pela reforma da igreja, para completar a reforma da igreja. Eu gosto de um evangelho que tem um efeito antropológico, ou seja, um evangelho que começa aqui e termina lá na rua. Um evangelho que as pessoas, você não precisa evangelizar, seu estilo de vida evangelize, elas têm que vir para a sua igreja para saber o que aconteceu com a sua vida, que elas precisam ser como você. Eu prego sobre isso, eu vivo isso. A nossa igreja é visitada por todo mundo que tem medo de igreja, por todo mundo que não iria para a igreja. Nós nos tornamos uma igreja que os crentes tinham medo. Não, lá só vai drogado, gay, não sei o que, era o que falavam da gente. Então nós ganhamos 18 filhos de pastores desviados. Colocamos a esperança do Senhor no coração deles. Muitos deles devolvemos para os próprios pais. Então a igreja na cidade começou a nos reconhecer assim. Eles são meio esquisitinhos, mas são de Deus. E o melhor, não ganha os crentes da nossa igreja, ganha gente do mundo. Então todo mundo começou a gostar de nós. E o fato de alguém falar mal da gente nos deu ibope. Eu me lembro que uma menina um dia ouviu assim da mãe dela. A mãe dela, ela falou, mãe, meu marido foi embora, divorciou de mim. E eu fui na igreja e me mandaram embora da igreja, porque eu não prestava. Daí a mãe dela falou, você não presta mesmo, vai para Poema, lá só vai quem não presta. Olha a cara do pastor. Não sei o que ela quis dizer com isso. Aí a menina foi para a nossa igreja, Jesus transformou ela. E agora a mãe dela está indo na nossa igreja, porque Jesus transformou a filha dela. Aleluia. Então a filha mais imprestável dela se tornou discipuladora dela. Gente, a gente viveu coisas incríveis. De eu chegar no supermercado um dia com um discípulo meu, eu falei, mano, finge que é com você, porque eu não vou fazer que nem aquele cara fez comigo. Quando a gente chega no caixa assim, eu começo a falar para ele, cara, você precisa mudar de vida. Daí ele, o quê? Eu dei uma piscadinha. Precisa mudar de vida. Isso que você anda fazendo não é vida. Olha a hora que você anda chegando, fazendo não sei o quê. A hora que a menina passa o último negócio,
Ela dá um murro no caixa assim: que droga! Para de me falar minha vida aqui! Falei: você está feliz ainda? Ela: não! O que você é? Por que você está falando minha vida? Eu falei: moço, estou falando com ele. Não está, que eu sei que você não está. Pode esperar aí que nós vamos acertar isso. Esperei mais 10 minutos ela fechar o caixa. Ela fechou, eu e meu amigo fomos para a casa dela. Oramos por ela, pela irmã dela, pelo pai e pela mãe. Hoje ela congrega na nossa igreja. Ela foi transformada no caixa do supermercado. Aleluia. Queridos, quando eu assumi minha posição de autoridade, tudo que eu sonhava já estava dentro de mim e começou a se manifestar. Deixa eu te fazer lembrar coisas da sua infância e da sua adolescência. Existem coisas dentro de você, desde a infância, na adolescência, que você precisa fazer alguma coisa para transformar a vida de outros. Tem gente aqui que você sonha em dar uma esperança para as crianças que não têm pai e mãe. Tem alguém aqui que precisa fazer alguma coisa para os carentes, para os mendigos. Querido, isso aí é a semente do reino de Deus em você. O seu ministério parte disso aí, mas está sucumbido. Existe escombro emocionais aí em cima. Existe tristeza, existe religiosidade. Por exemplo, um dia chegou um jovem para mim e falou: pastor, sempre gostei de música. Então meu dom é música. Eu falei: mano, não tem dom música. Tem dom pastoral, tem dom apostólico, tem dom profético, tem dom do ensino, tem dom evangelístico. Se o seu dom é música, me diz como você quer comunicar através da música o evangelho de Cristo. Tem gente que toca profeticamente. Acabou de tocar uma música profética aqui: tua presença é real. Toda vez que o Cirilo está cantando tua presença é real, a real presença se manifesta. São cânticos proféticos. Mas aí vem a Ludmila Feber e canta algum dia: recebe a cura, recebe a unção. Ela está cantando pastoralmente, ela está apacentando, curando corações. Mas existem canções que são evangelísticas. Então, se você quer operar e não é numa das 5 vertentes, você não opera reino. Eu era pastoral, eu pastoreava qualquer pessoa. Quando tinha um cara na escola e esse cara era taxado de bobão, de nerdzão, eu falava: meu, eu preciso ser amigo desse cara, não posso deixar ninguém tratar ele assim. Eu cuidava do cara. Gente, o meu olhar sempre foi para o mais fraco. Meu olhar sempre foi para aquele que é injustiçado. Que olhar é esse? É um olhar pastoral. Eu troco todo mundo que está dentro da minha igreja por uma pessoa que estiver lá fora. Se eu estiver chegando para o culto e alguém me pedir uma palavra na rua: ô, cara, não estou bem, você podia falar alguma coisa? Eu falo para outro, prega outro no meu lugar. Você acha que eu vou deixar de pregar para um perdido para pregar para aquele monte de salvo lá dentro? Qualquer outro que pregar é pastor. Mas aquela pessoa me deu a vez. Então minha alma, ela era configurada para entender o meu espírito e o meu chamamento. E o que o diabo quer fazer? Sabe o que o diabo quer fazer? 2 coisas com você: te entreter para desviar seu foco do reino, e ele te entorpece. E a segunda coisa não é fazer você pecar, porque Jesus perdoa o pecado. É fazer você perder seu tempo. Porque se você perder o seu tempo, ele não vai voltar nunca mais para você. Então presta atenção na estratégia que o diabo está usando. Mentiras foram faladas na minha cabeça. Primeiro eu tive que mudar de padrão. Agora essa roupa, agora essa fala. Gente, primeiro dia que eu cheguei no culto, lembra que eu fui liberto no meu salão? Cheguei no culto, vi o cara pregando, no domingo voltei lá. Aí teve uma festa no céu, fui na frente, sentei Jesus. Vira para trás, tem uma grande família. Todo mundo me abraçou, falei: ai que louco, olha só, a igreja é família. Aí no outro dia chega eu. Você acha que eu já mudei de vida na hora? Parei de fumar, beber, cheirar, ponto final. Minha alma estava como ainda? Eu era um dia crente, não 1000 anos. No outro dia eu cheguei na igreja, eu não sabia cantar nenhum louvor de cor, gente. Cheguei na igreja, sabe o que eu fiz? Fui entrando assim: hoje sou feliz e canto, só por causa de você. Apontei lá para a cruz: Jesus. Aí uma irmã já meteu uma: demônio, esse músico do mundo. Cara, quase tombei de novo, mas dessa vez no gancho da irmã. Gente, a minha alma não estava treinada para ser crente.
Quantos filhos não sabem ser pai? Quantas filhas não sabem ser mãe? Não vai aprender porque nós não estamos ensinando. Sabe, a posição de governo precisa voltar para o lugar, senão a sua alma sempre vai definhando. Então eu vivi essa paixão e fui para os 4 cantos dessa nação por causa do testemunho, por causa da transformação. Mas no dia 10 de janeiro desse ano, gente, eu liguei para minha esposa e falei: chegar em casa nós vamos brigar. Ela, o quê? É isso mesmo. E não adianta mudar de assunto. Aí a Laura Sougueles me liga e vem me contar uma coisa da vida dela. Quase que eu falei para ela: não quero saber de sua vida. Só que eu nunca briguei com a Laura. A gente é amigo, mas nunca briguei. Então eu não consegui falar. E na hora que eu não consegui falar, eu falei: gente, eu não estou bem. Acabei de brigar com a minha mulher, quase briguei com a Laura. Falei: Laura, você pode orar para mim? Comecei a chorar. Dela, o que você tem? Eu falei: eu não sei, eu estou dentro do correio. Estou com vontade de brigar com todo mundo e eu queria que você orasse para mim. Gente, parecia que 16 anos de vida com Deus tinha sido jogado fora. Nesses 16 anos eu nunca acreditei que depressão fosse alguma coisa diferente de demônio ou frescura. De repente eu estava num estado de depressão. Não queria mais ir para a minha igreja. O pastor de vocês esteve na minha igreja. A igreja é uma bênção, é um dos lugares mais gostosos do mundo para estar. Eu não queria mais ir na minha igreja. Eu vim aqui na de vocês, mas na minha eu não ia. Por quê? Porque quando eu abro a porta do carro, alguém já fala: pastor, ainda bem que você está aqui. Eu vou no supermercado comprar alguma coisa, alguém: pastor, lá no fim do corredor. Um dia eu fui ver um consórcio de carro, a moça falou: você é pastor daquela igreja maluquinha? Sou. Pode entrar aqui na minha sala, gerente da Chevrolet? Posso. Fechou a porta. Ah, minha filha está na droga, não sei o que. Meu marido, fiquei 5 horas com ela dentro do gabinete dela. Lá, gabinete da sala dela. E eu lá assim, só queria saber o valor do consórcio. Ô, gente, a vida das pessoas é achar que o pastor é o caminho, a verdade e a vida. Não Jesus. É o pastor que faz, é o pastor que cura, é o pastor que é ungido. Então sabe o que aconteceu? Aconteceu uma coisa que Jesus também sentiu. Jesus um dia reuniu os discípulos e falou: vocês podem orar um pouco comigo, porque eu estou com uma tristeza mortal. E ele suou sangue nos 3 clamores que ele levantou: Pai, se for possível, muda a minha vida, eu não quero passar por isso, mas seja feita a sua vontade. Gente, Jesus não aguentou na sua alma a ponto de suar sangue, estourar vaso aqui na hipoderme e vazar sangue. Então quero dizer uma coisa para você: nossa religiosidade diz para a gente que se Jesus não cura o resfriado, a gente toma um remédio. Nossa religiosidade diz para a gente que se a gente está desidratado, a gente toma soro. Mas a nossa religiosidade diz para a gente que quem tem depressão não vai no psicólogo, não toma remédio e não vai no psiquiatra. Um dos maiores pregadores da América se chama Philip Yancey. Um dia meia dúzia de irmãos oraram na igreja dele e falaram assim: desliga as máquinas do seu pai. O pai dele sustentado pelas máquinas. Jesus curou ele. Desligaram as máquinas, morreu. O pai do Philip Yancey foi assassinado por irmãos que oraram por ele e falaram que ele foi curado e ele não foi. E o Philip Yancey tinha tudo para ser revoltado com uma igreja e ele é pregador na igreja. Querido, eu quero dizer que a sua alma é 1/3 de você. Você é corpo, alma e espírito. O verso que o Weber abriu o culto é: Gaio, espero que sua alma, espero que a sua saúde vá bem, tanto quanto a sua alma está bem. Provavelmente Gaio era aquele homem cheio de Deus, cheio de Jesus, com a alma equilibrada, mas podia estar com câncer. Podia estar com uma gripe que não sarava mais, podia estar com H1N1. Então o que essa passagem está orando por ele? É Pedro, né? 3 Pedro? 1 João. João está orando por Gaio, mas declarando para ele: eu sei que você é salvo no Espírito, eu sei que sua alma é potente, você está ótimo, você só tem um problema físico.
Sabe, seria a mesma coisa de um dos caras mais incríveis dessa igreja estar com câncer. Meu Deus do céu, e agora? E agora químio, e sabe lá Deus se ele vai ser curado. Queridos, é melhor estar doente fisicamente do que doente. Eu comecei a pregar, não sabia quem era Abraão, Isaac e Jacó. Eu saí de uma pregação em Campinas, os caras querem comer aonde? Quero comer no Madalosso. Os caras, mas Madalosso é Curitiba, tá zoando? Falei, mas eu não estou em Curitiba? Cara, você está em Campinas. Daqui 600 quilômetros é o Madalosso. Falei, gente, vocês estão brincando. Eu comecei a descer em aeroporto, pensar que eu estava numa cidade, eu estava em outra. Eu conheço o Weber já há algum tempo, é impossível esquecer o nome dele. Tinha dia que eu chegava para ele e falava, ô irmão, o nome das pessoas que eu mais sabia não estava mais na minha cabeça. Eu comecei a ter uns tremelique na cara, assim, involuntário. Eu comecei a não dormir mais. Como é que você vai dormir, irmão? Um dia você dorme com os passarinhos. Um dia, semana passada eu estava em Caxias do Sul, -2. Agora eu estou aqui, 30 graus. Que corpo que aguenta? Um dia você dorme com os passarinhos, outro dia você dorme na Avenida Paulista, um dia você dorme no chão. Um dia você ganha uma oferta, um dia você ganha a paz do Senhor, um dia você ganha um jegue para você ir embora, um dia você ganha de avião. É a vida missionária. Você nunca sabe com o que você vai se deparar. E você absorve o problema das pessoas. Hoje minha filhinha caiu, minha mulher levou no médico para ver se quebrou a perna. E eu com isso. Estou aqui em Belém. Estou aqui em Castanhal, está vendo? Estou em Belém. Estou aqui em Castanhal. Se Jesus não cuidar da minha família, eu não posso cuidar nesse exato momento. Então eu entrei num burnout. E o Espírito de Deus disse para mim, vai embora. Falei, vai embora para onde? Some, desaparece. Cheguei para o meu presbitério e falei para os caras, gente, lembra que eu cuidei de vocês todo o tempo? Eles, lembro. Então agora eu não consigo cuidar mais de mim. Comecei a chorar. De início todo mundo pensa que é brincadeira, que eu sempre faço brincadeira. E eu continuei chorando, e a brincadeira nunca mais acabava. Não era pegadinha. Falei para os caras, eu não quero mais vir nessa igreja. Eu não quero mais ser pastor. E eu comecei a falar para o Jesus que me visitou com 7 anos. Para o Jesus que me tornou pastor. Onde você foi parar? E aí eu comecei a pensar, será que eu estou em pecado? Deixa eu ver se eu estou em pecado. Olhar aqui na minha vida, olhar aqui na minha vida, olhar aqui na minha vida. E comecei a ver que eu não estava em pecado. Queridos, nós somos homem, não somos máquina. Então, olha, para resumir e finalizar essa história, eu fui parar numa cidade onde ninguém sabia quem eu era. Chegou lá o Espírito de Deus, mandou eu fazer coisas que eu já não sabia mais fazer. Gente, eu não faço comida, porque todo lugar que eu estou, alguém me leva para comer. Eu não lavo minha roupa, eu não tenho tempo. Eu chego, jogo as roupas lá e depois eu pego já na nova mala e vou fazer alguma coisa. Eu não sei nada do cotidiano de uma casa, porque minha vida é ficar pregando por aí, aconselhando pessoas. Então eu cheguei lá, fiquei 3 meses, eu, minha esposa e minha filhinha num lugar. Comecei a lavar louça, lavar roupa, levar o lixo, ver os passarinhos, cuidar da minha esposa, cuidar da minha filha. 3º dia que eu estava levando o lixo para a rua, eu comecei a pensar, como é que minha esposa consegue levar um lixo tão pesado nos últimos 18 anos para o lixo? Voltei para dentro de casa, comecei a chorar, falei, você me perdoa? Ela, do quê? Eu não sabia que esse trabalho cabe muito mais para o homem do que para uma mulher, é muito pesado o lixo. Então ela me disse assim, teve dias que Deus começou a te usar, porque eu não acreditava muito que era Deus. Falei, por quê? Porque alguns dias você não conseguia fazer as coisas mais simples da nossa casa. Querido, você sabe o que é ser um homem de Deus e esquecer as coisas mais elementares da sua vida e você parar de ser de Deus para a sua família? Foi o que aconteceu comigo. Essa é uma noite que eu quero fazer uma única oração para você voltar para o seu lugar de autoridade. A minha filhinha me abraçou esse dia e falou assim, quem é Abba? Falei, filha, Abba é Deus. Mas por que Abba? Porque um dia Jesus falou, Abba, mas o que significa? Significa papaizinho, meu amiguinho, meu cheirosinho. Abba era uma gíria aramaica que significa meu veinho, significa painho,
significa qualquer apelido carinhoso que você dá para um pai. Quando eu expliquei isso para minha filha, sabe o que ela me disse, a pequenininha? Você é meu aba. Falei, por quê? Porque tudo isso que você falou que Deus é para Jesus, você é para mim. E aí sabe o que ela me disse mais? Isso depois que a gente voltou dessa viagem. Papai, se você não fosse o meu pai e eu tivesse nascido em outra casa, eu ia fazer tudo para ser sua amiguinha, porque eu amo você mais do que você ser meu pai só. Pela graça e misericórdia de Deus, eu resetei coisas desse tipo na minha vida. Eu não sou mais só um pregador que tocou o Brasil todo. Jesus me deu a graça de voltar a tocar o coração das minhas filhas, da minha esposa, dos meus pais. Minha mãe já me ligou, oi filho, onde você está? Eu estou nos Estados Unidos. Estados Unidos, mãe. Nossa, o que você está fazendo aí? Falei, lembra que a senhora fez aquela oração que me deu para Jesus? Então, tem uma igreja que me trouxe aqui, eu estou aqui. Você não me visita mais, né? Eu falei, mãe, quem começou essa história foi a senhora. Eu só queria ser um boizinho drogado, a senhora me deu para Jesus, acabou com isso. Quando toda a alegria de você começa a sair, você precisa encontrar seu lugar de autoridade de novo. 3 coisas que vão acontecer quando você está no seu lugar de autoridade. Você sonha. Você tem paz que excede todo entendimento. E você frutifica. Você não tem resultados, você frutifica. Nesse tempo todo que eu fiquei fora, a igreja sentiu falta do Leandro, mas não sentiu falta do meu serviço pastoral, porque eu levantei uma equipe de 15 pastores ao longo dos anos. Eu entendi que eu sou um corpo, não sou uma pessoa. Eu entendi que eu preciso das pessoas e não elas precisam de mim. Eu entendi que eu não posso mudar o mundo, mas nós podemos mudar o mundo. Eu entendi que se eu mudo você e você mudar quem você conhece, nós estamos mudando o mundo. Eu entendi que não dá para eu mudar o mundo inteiro, mas se eu mudar a Radassa, minha filha, ela vai mudar o mundo. Eu não estou criando minha filha para ser ferida de alma, eu estou criando minha filha para acabar com o mundo do diabo. Eu estou criando ela para ser segura. Amanhã eu vou continuar praticamente essa mensagem. Amanhã eu vou pregar sobre pessoas potentes nas mãos de Deus. Mas querido, eu quero falar para você, quando o filho de Deus para de ter relacionamento com Deus, ele se torna filho do diabo. Quando o cristão para de orar, jejuar, pesquisar as escrituras e adorar a Deus, ele vira um religioso. Quando você que é filho não quer mais ter pai e mãe, você é um filho demoniado. Quando você marido quer cuidar da sua carreira e não mais da sua esposa e dos seus filhos, você se torna um belo CEO para as empresas que querem 24 horas do seu trabalho por dia e dizem para você que você tem uma carreira, e na verdade a desgraça na sua casa está demonstrando sucesso no seu trabalho. É uma noite que o Senhor quer equilibrar. Se você tem a sua alma equilibrada, querido, você não funciona errado. Eu tenho um irmãozinho de 15 anos, ele disse assim para mim, eu tenho uma ideia, nunca vou largar tudo para viver da fé. Falei, que ideia que você tem? Não vou nem começar a trabalhar no mundo, já vou trabalhar na igreja. Olha um cara resolvido da alma. Que curso que eu preciso fazer para ficar aqui na igreja e daqui a pouco a igreja começar a cuidar de mim? Já botamos ele nas mídias, já botamos ele no vídeo. Com 15 anos de idade, ele já sabe que ele não vai precisar largar tudo para viver da fé, porque ele nunca vai pegar nada que Deus não mandou ele pegar. Isso é alma resolvida. Minha filhinha hoje, Radassa, ela chega na escola, impõe as mãos sobre as crianças e vai orando por todo mundo. Ai, tô com gripe, tia, pera que eu vou orar. Puf, e ora. Outro dia chamaram a gente na escola. Ai, a filhinha de vocês fica derrubando as crianças que não são de Deus. A gente acha que ela está com problema. Eu falei, quando a criança está meio prostitutinha, está meio violenta, que você chama os pais também ou não pode? A moça já olhou e falou, percebi que ela herda isso de você. Eu falei, moça, estou ensinando minha filha a estragar o mundo, para o mundo não estragar ela.
Nós precisamos ter uma alma saudável, querido. Sabe por que eu estou aqui hoje? Porque eu não tenho que fazer uma agenda. Eu tenho que fazer amigos. Eu não estou aqui para pregar, eu estou aqui porque eu sou amigo dos pastores de vocês. Eu estou aqui porque o tempo que a gente teve fora do púlpito nos enriquece muito mais que esse. Ele está enriquecendo vocês. Ele está enriquecendo a mim, mas o tempo nosso nos enriqueceu. Trocamos experiências pastorais, falamos de lágrimas pastorais, falamos de acertos e desacertos pastorais. E sabe o que a gente fez? Nós trabalhamos mutuamente uns na vida dos outros, na alma do outro. Antes do Senhor querer púlpito, igreja, Ele quer família e mesa. Família e mesa. Se a sua família falar, ele é um homem de Deus, o Brasil inteiro vai descobrir que você é um homem de Deus. Mas se o Brasil inteiro falar que você é um homem de Deus e a sua esposa fizer assim, ó, se sua filhinha fizer assim, você não é. Então, queridos, se você quer fazer o demônio correr, vou te falar uma coisa muito forte. Você tem que pôr para fora os demônios que você pôs para dentro. Quem tem aqui um carro flex, de motor flex? Ergue a mão, por favor. Quem já pôs diesel no motor do seu carro flex? Ninguém? Por quê? Vai, responde o óbvio. Eu sei que é óbvio. Por que você não põe? Mas a gente bebe e estraga o motor. Fuma, estraga o motor. A gente bebe Coca-Cola desenfreada. Gente, a gente é crente. A Bíblia diz que gula é pecado. A gente come, que não porco às vezes. E fala, aleluia. Crente não fuma, não cheira, não bebe, mas come. Você sabia que até a sua alma responde? Porque os elementos químicos liberados pela alma respondem à sua alimentação. Sabia que você produz ocitocina quando você abraça, beija, olha coisas legais, sente e sorri? Você só produz esse hormônio quando você faz isso. As pessoas hoje estão virtual, namoro virtual, coisa virtual. As pessoas estão dando depressão cada dia mais, porque ficam olhando no Facebook, invejando a vida do outro. E quando eu comecei a tocar nas minhas filhas lá, e tocar na minha esposa, e pisar no chão e ver o passarinho, eu comecei a produzir ocitocina. E quando eu troquei chocolate, comida gordurosa, bebidas, refrigerantes, um monte de coisa, comecei a trocar por suco natural, por tudo que Deus fez. Gente, nasce na terra, corre no chão, nada na água, voa no céu, pode comer, foi Deus que fez. Não faz essas 4 coisas, não come, que é do diabo. Isso aí vai detonar elementos químicos do seu cérebro. Se eu como errado, eu não produzo os elementos que o meu corpo precisa. Se eu não abraço, não beijo, não me relaciono, não vem coisa que precisa, então eu estou na igreja e não estou endemoniado. Mas é que eu não estou produzindo endorfinas, dopaminas, ocitocina, não estou produzindo nenhum hormônio mais. E eu estou triste dentro da igreja. Daí vem a presença de Deus, a gente volta para casa meia hora depois. Então eu comecei a ligar para os pastores. E 90% deles me falaram, você teve coragem de deixar a igreja? Sim, por quê? E se as pessoas estragar ela? Eu falei, pastor, minha mão está furada, eu uso coroa de espinho? Não, então ela não é minha. Se Jesus não cuidar, eu não vou. Gente, em nome de Jesus, eu queria orar para que você recebesse equilíbrio. E a segunda coisa, para que vocês tornassem a vida dos pastores de vocês cada vez mais leve. Eles já prestam conta para Deus da vida de vocês. Se vocês puderem, ninguém me pediu para falar isso, e depois põe na minha conta se eu falei coisa que eu não devo aqui, mas vocês deviam fazer vaquinha, levantar uma grana. Não era dízimo, não era oferta, não era nada disso. E mandar os pastores de vocês passear. Mandar os pastores de vocês, vai beijar na boca, pastor, vai beijar sua mulher na boca. Vai lá curtir com seus filhos. Eu faço isso na minha igreja. Já mandei o lá dentinho, já falei, some daqui, irmão, vai beijar. Aí ele voltou com outro filho. Gente, quando você faz aquilo que você nasceu para fazer, você tem paz, você sonha e você frutifica. Para encerrar,
passou um passarinho por mim, assim, lá onde eu estava morando. Piu, 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 piu. O Espírito Santo falou, ele me adora? Falei, Espírito Santo, você faz cada pergunta, você sabe as respostas. Leandro, você que não sabe, responde, ele te adora, Senhor. Vocês já viram passarinho adorando Deus? Aleluia, piu, 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 piu. Já viu passarinho orando em língua? Leandro, ele me adora Jesus, adora. Passarinho te adora. Como que ele me adora? Sendo o passarinho, construindo ninho, botando ovinho, fazendo piu-piu e voando. Parabéns, Leandro, você é incrível. E você me adora? Te adoro. Como que você me adora? Indo na igreja, indo no culto, lendo a Bíblia, orando. Leandro, você faz uma prática religiosa aceitável. Sabe o que você não faz? Você é um homem que não faz mais nada de homem. Você gosta de jogar bola, Leandro? Eu falei, Jesus sabe que eu não sei, não faz pergunta assim que me fere, eu não sei jogar bola. Leandro, o que você gosta de fazer? Eu gosto de ir na praia. Quantos anos você não vai na praia? 5. Leandro, o que você gosta de fazer? Eu gosto de tirar foto. Quantos anos você não tira foto? Eu nem tenho mais máquina, eu já semeei todas para a igreja. O que mais que você gosta, Leandro? Eu gosto de tomar café e chá. Você tem sentado com pais? Não, passo lá e peço um expresso rapidinho. Quando você é um homem, que nem eu, tem 37 anos e não faz coisa de 37 anos, você não vai produzir os elementos químicos que você precisa. Homem faz o quê? Homem faz coisa de homem. Então não inventa de fazer coisa de animal, não inventa de fazer coisa de X-Men e não inventa de fazer coisa de mulher. Faz coisa que o homem faz. O que o homem mais gosta de fazer? Sentar na sala e ficar assim, ó. E mulher, deixa o seu homem ser homem. Meu marido foi na cozinha e foi um desastre. Essa é a prova que ele é homem. Mesma coisa se você for lá ser mecânica do carro. Vai fazer um desastre no motor. Prova que você é mulher. Jesus começou a falar, você não pia mais, você não faz ninho mais, você não voa mais, você não bota mais ovo, você não faz ninho. Deus começou a me dar tarefa de casa. Hoje você pega a sua filha e passa a tarde inteira na piscina. Gente, eu quase ficava demoniado. Eu preciso ligar para alguém, eu preciso fazer alguma oração. E o primeiro domingo na beira de um lago. Domingo eu fui fazer churrasco na beira do lago. Domingo o pastor na beira do lago, ele tem convulsão. Porque ele tem que estar na igreja. Gente, um dos maiores sonhos que eu tive na vida, pode falar? Vocês deixam? Permite, pastor? Assistir Fantástico. Gente, o primeiro domingo que eu faltei, eu assisti minha esposa, vamos para não sei aonde. Pô, deixa eu assistir Fantástico. Ela, o que é isso, Leandro? Televisão. Pô, eu sou assistir Fantástico. Mas por quê? Porque faz 16 anos que eu não assisto Fantástico, caramba. Ô, mano, você já teve um sonho pior que esse meu? Quem já teve aqui? Só queria assistir Fantástico. Gente, há 3 domingos atrás eu entrei disfarçado na minha igreja de boné, sentei no meio, ninguém me viu, congreguei. Penso um cara feliz, congreguei na minha igreja sem ninguém falar, pastor, você aqui. Congreguei lá, foi incrível, foi incrível. Cheguei 5 minutinhos atrasado, saí 5 adiantado, deu tudo certo. Ninguém me viu. Cuida da sua filha, eu preciso ligar para alguém. Daí eu ia ler a Bíblia, você não acredita que eu fazia? Eu puxava um papel assim, começava a ler a Bíblia, Deus começava a falar comigo, eu já puxava um papel para escrever uma pregação. Deus, Leandro, tira a mão desse papel, dessa caneta, eu estou falando com você e não quero que você pregue para ninguém. Aí descobriram onde eu estava, todo mundo começou a me convidar para pregar. Deus falava, você não pode pregar, você não pode pregar. Daí eu comecei a falar, meu Deus, acho que o diabo está falando na minha vida. Deus não ia falar para eu não pregar. Antes de ser marido, esposa, pastor, pastora, empresário, contador, empregada doméstica, você é ser humano, filho de Deus. E o Senhor vai restaurar sua alma quando você equilibrar novamente, amém? Eu poderia ficar falando até depois da manhã e eu não ia terminar de falar todos os assuntos que eu poderia falar nessa área. Então se você quiser, volta amanhã que eu vou falar mais, porque agora eu vou orar. Mas vou orar com muita fé, porque eu creio que o Senhor que me restaurou, e uma boa notícia, gente, estou completamente restaurado.
Eu sei que eu estou em São Paulo. Amém? Não, brincadeira. Eu sei que eu estou aqui com vocês, Castanhal. Primeira vez que eu estou aqui, nesse estado, nessa cidade. Estou muito feliz. E mais feliz por não estar fazendo uma agenda. Mais feliz por estar conhecendo mais um pedaço da família de Cristo. Por estar em família com os pastores de vocês. Vocês vão ter que me engolir, porque eu vou voltar mais aqui. Ele vai muito lá, vai ter que emprestar eles para mim também. Porque a gente ficou muito amigo agora já era, não tem mais jeito. Mas eu creio que a minha posição de autoridade hoje, eu posso fazer uma oração que vai transformar a sua vida. E se você sair daqui disposto a entrar na sua posição de autoridade, que você nem sabe onde você perdeu, Ele vai te levar. Eu precisei de 90 dias para voltar ao normal. 30 dias detox, 30 dias controlando a euforia que começou a me visitar, e 30 dias reequilibrando tudo. Consultando amigos, discipuladores, psicólogos. E a última coisa que eu estou tendo que fazer, eu estou numa nutricionista, gente, fazendo um detox. Misericórdia de Deus, estou quase virando um X-Men de superpoderes, de tanta coisa boa que eu como. E não tem nenhum comprimido, isso que é o pior. É mato mesmo. Tudo que voa, tudo que nasce da terra, só essas coisas. Abrir o saquinho assim, tem cheiro gostoso, é maravilhoso, eu não posso. Então tem duas coisas que você vai precisar cuidar para Deus mudar a sua alma. Repete assim comigo. Carboidrato e pecado é duas coisas do diabo. Porque é o seguinte, gente, tudo que é gostoso é pecado ou é carboidrato. É isso que a natureza adâmica gosta. E para o Espírito, tudo que é gostoso é isso que a gente está vivendo aqui, amém? E isso não é pecado. Então para que Deus fez as coisas boas da terra? Para a gente desfrutar. Alguns aqui, o simples fato de você desfrutar do seu marido, desfrutar da sua esposa, desfrutar dos seus filhos, desfrutar da sua cidade. Simples fato de você fazer isso, Jesus vai começar a curar absurdamente sua alma. E ora para Ele onde mais eu tenho que romper, onde mais eu tenho que alinhar. Ele vai fazer isso por você, amém? Você crê nisso? Amém. E hoje eu tenho a alegria de falar que várias vezes que eu perdi minha posição de autoridade, Jesus foi misericordioso e me colocou nela novamente, amém? Só para marchar, só para estar ali e você não precisa fazer nada e tudo já acontece, porque você foi para o lugar de autoridade, amém? Queridos, aleluia, deixa eu orar por você. Espírito Santo, eu fiz uma conversa muito bagunçada aqui, mas eu sei que o Senhor pode pôr toda ela no lugar dentro de cada pessoa que está aqui. Minha tentativa não foi pregar, minha tentativa foi exortar para qualquer desequilíbrio que pode estar acontecendo com alguém que está aqui. Alguém precisa te buscar mais, mas não sendo uma Marta, sendo sim uma Maria. O Senhor não está buscando uma empregada que só exerça ministério. O Senhor está procurando uma esposa para casar. Deus, o Senhor está procurando uma família. Jesus está procurando uma esposa. E o Espírito Santo está procurando uma morada. Antes da gente ser contador, mecânico, cabeleireira, esteticista, nutricionista, fisioterapeuta, antes da gente ter uma profissão, a gente tem um chamado para se relacionar intimamente com o Senhor. Senhor, a gente não tem um chamado para estar na igreja, a gente tem um chamado para ser esse lugar, para ser a igreja. Senhor, eu te peço perdão por todas as vezes que eu perdi minha posição de autoridade. Ser pai é mudar o mundo, Senhor. Coloca isso no coração de cada pai. Se a gente criar um filho potente, está garantido o futuro dos nossos herdeiros, daqueles que nasceram de nós. Quando uma mãe é mãe e ela é esposa, está garantido a estabilidade de uma família e a posição de autoridade. Como Susana Wesley não foi nenhuma mulher incrível, ela só foi mãe de John Charles Wesley.
E ela decidiu ensiná-los o caminho do Senhor de uma maneira muito extrema, e eles se tornaram os avivalistas do seu tempo. Quando uma mãe é mãe, ela não faz como qualquer animal, ela não está parindo, ela está dando à luz. Ensina os pais e mães que estão aqui, Senhor, trazer luz ao mundo e não só um filho. Ensina, Senhor, os filhos aqui a honrar pai e mãe. Ensina as pessoas aqui que não conseguem abraçar, não conseguem beijar, a fazer mais isso, porque o contato físico libera hormônios. Ensina as pessoas aqui viciadas em comer quase que coisas sintéticas, tudo que é industrializado, a comer o que o Senhor fez, a comer os bichinhos que o Senhor criou e a comer o que nasce da terra. Isso vai equilibrar a vida de muita gente. Inúmeras doenças, Deus, que os irmãos estão orando dentro da igreja hoje, se dão por conta de não comer direito, por conta de não comer o que é bom. Nós temos coragem de nunca pôr diesel no nosso carro, mas não fazemos o mesmo conosco mesmo. Quantas vezes colocamos dentro do nosso corpo coisas que nós não nascemos para ter dentro dele? Nós colocamos corante, caramelo, que o nosso corpo não reconhece, dentre muitas outras coisas. Quantas vezes, Senhor, nós nos prostituímos no nível espiritual também. A gente veio para a igreja para saber o que o Senhor vai dar, e não para saber quem o Senhor quer nos tornar. Quantos de nós, Deus, trabalha, estuda, tem paciência com o chefe, paciência com o professor, e perde a paciência com os filhos em casa? Quantos como eu têm ensinado muitos a melhorar de vida e a minha estava piorando? Quantos de nós abusamos dos nossos líderes espirituais, querendo que eles resolvam a vida que a gente nunca posiciona? Quantas vezes culpamos o padre, o pastor, o pai, a mãe, o professor, a polícia, o Lula, a Dilma, o Temer, por falta de alinhamento da nossa vida diante do Senhor? Quantas casas teve um pai bêbado e um filho saiu bem bêbado e o outro nunca vai beber? Um porque viu o pai bebendo e o outro também porque viu o pai bebendo, mas tudo parte de uma decisão da alma. E eu quero te pedir agora, Senhor, a autoridade para as pessoas que estão aqui, para posicionar a sua alma junto do seu espírito e não junto da sua carne, junto da revelação de Deus e não junto da estultícia, pelo poder do sangue de Jesus. Eu quero que você se torne potente na mão de Deus para escolher a coisa certa na hora certa. Senhor, não permita que ninguém mais reclame do outro, mas assuma o problema do eu. Porque quando eu assumo um problema, eu tenho 75% da cura, o resto é desenvolvido por esse novo estilo de vida que eu terei. Ajuda os pastores dessa casa e os líderes dessa casa, Senhor, a caminhar leve. Nós não estamos aqui para absorver o problema das pessoas, nós não estamos aqui para absorver o poder de Deus e derramar nas pessoas. Estamos aqui não para fazer para elas, mas para ensiná-las que o Senhor faz todas as coisas e que elas são partes integrantes do corpo de Cristo. Elas vão ser também usadas por Deus. Senhor, em nome de Jesus, ajuda algum jovem aqui a ter paciência com seu pai e com sua mãe que ainda não são convertidos. Alguma esposa a ter paciência com seu marido que ainda não é convertido, e marido com esposa. Mas ajuda alguém a se equilibrar aqui, Pai. Que a gente não venha ser extremamente religioso, que a gente não venha ir na academia também e comer para cultuar o corpo. Não é essa a proposta da sua palavra. Sua proposta não é ser magrinho ou gordinho. Sua proposta é ser equilibrado, é ser saudável, é ter saúde. Senhor, sua proposta é não ser desequilibrado, não ser penso. Sua proposta é que o Senhor vem para restaurar todas as coisas que o Senhor fez e o homem tirou elas da autoridade delas. O Senhor criou todas as coisas e elas funcionavam bem, mas quando o homem caiu do Éden, as coisas pararam de funcionar. Mas a Bíblia diz que o Senhor vai fazer nova todas as coisas, e eu quero te suplicar pelo poder do sangue de Jesus hoje. Começa a fazer nova todas as coisas sobre a vida de todo mundo que está aqui. Mentalidade nova, comportamento novo, alimentação nova, posicionamento novo. Quantas vezes, Senhor, Israel venceu só porque se posicionou onde o Senhor queria que ele se posicionasse? Eles tinham um exército menor, eles tinham armamento menor, eles tinham tudo menor, mas o Senhor é maior. E porque eles te respeitaram, o Senhor posicionou eles no exato lugar que eles deveriam estar, e eles venceram.
Quantas vezes o homem pediu a sua glória, mas não pediu o que fazer para ter sua glória? Quando Moisés pediu sua glória, o Senhor deu para ele o estatuto de como fazer um tabernáculo. Mas ele pediu a glória, e não pediu um tabernáculo. Mas o Senhor disse para ele: eu só apareço em glória no meu tabernáculo. Tem tanta gente aqui querendo ser usado por Deus, querendo ser um homem e uma mulher de Deus, mas não se torna morada. Sem se tornar a morada de Deus, Deus vai se hospedar de vez em quando. E nós não nascemos para ser hospedaria, nascemos para ser casa de Deus, morada do Espírito. Vem, Senhor, e faz o que eu não posso orar, faz o que eu não posso enxergar, faz o que eu não consigo ver, faz infinitamente mais do que os irmãos dessa igreja estão esperando, faz infinitamente mais do que alguém acredita, faz infinitamente mais do que alguém podia imaginar, faz infinitamente mais, porque essa história de amor, Senhor, não tem a ver com a gente, tem a ver com o Senhor. Essa história de amor tem a ver com o Senhor. Eu queria te pedir agora que desça sobre aqui o padrão do céu, aqui na terra como no céu. Que cada um, Senhor, possa receber, cada homem aqui possa receber o padrão de homem, aqui na terra como no céu. Nunca mais as mulheres vão falar que os homens dessa igreja são todos iguais aos do mundo. Não, a gente se parece com Jesus. A gente tem o caráter de Jesus. A gente lembra Jesus. Que nenhum homem aqui mais diga as mulheres são todas iguais, porque as mulheres que estão aqui me ouvindo, elas vão receber um padrão de mulher aqui na terra como no céu. E todo mundo vai começar a olhar mulheres com o caráter de Jesus, e elas vão se parecer ainda mais com Jesus. Que a nossa vida venha a ser o seu altar, que a gente mesmo venha a ser seu sacrifício, e a nossa família venha a ser a pequena igreja. Que antes de eu ter uma família restaurada, eu esteja restaurado no Senhor. Antes de eu ter uma célula, eu tenho minha família restaurada no Senhor. Antes da minha célula estar restaurada, minha família tem que estar restaurada. E antes de eu ter uma ocupação local na igreja, que minha célula esteja bem. E quando eu estiver bem na igreja local, permita que eu esteja bem no reino de Deus e por onde quer que eu passe. Primeiro em mim, depois através de mim, e depois nos meus, e depois em todos aqueles que o Senhor me der. Então assim nós vamos mudar o mundo. Nós vamos mudar o mundo pelo estatuto do céu. Nós vamos mudar o mundo pelo poder da palavra. Nós vamos mudar o mundo pelo poder do Espírito Santo de Deus. Nós vamos mudar o mundo pelo poder dos sonhos de Deus. Nós vamos mudar o mundo pelo poder do sangue de Jesus. Nós vamos mudar o mundo pelo poder do mover do Espírito Santo de Deus. Não é por mim, não é pelo sonho humano, pelo sonho adâmico, não é por alguém aqui, mas é pelo Senhor, é para a sua glória. E obrigado, Jesus, porque eu cheguei a imaginar que eu nunca mais fosse pregar de novo. Eu cheguei a imaginar que eu nunca mais fosse viajar de novo naqueles dias. E eu sei que tem alguém aqui imaginando que nunca mais vai ter o casamento de volta. Tem alguém aqui imaginando que nunca mais vai ver aquele filho restaurado. Tem alguém aqui imaginando que nunca vai sair da depressão. Pelo poder do sangue de Jesus, eu declaro falência. Falência agora de todo esse mal. Porque assim como Deus operou o milagre em mim, Ele opera aqui nessa terra. Aqui no Pará como no céu. Aqui em Castanhal como no céu. Aqui na sua vida como no céu. Doce Espírito Santo de Deus, todo mundo que está aqui é seu. Faz da gente o que o Senhor quiser. Não é o que eu quero, é o que o Senhor quer. Não é o marido que a Érica, minha esposa, sonhou, é o marido que o Senhor sonhou. Não é o marido que eu sonhei, é o marido que o Senhor sonhou. Nos torna cada dia mais parecidos com você, Jesus. Nos torna cada dia mais doce como o Senhor. Nos torna. Em nome de Jesus.